Muito bom dia, com a graça de Deus, nós estamos reunidas mais uma vez para celebrar culto ao Senhor. Quero saudar a você que nos acompanha também dos seus lares, seja pela transmissão do canal da SEG no YouTube e também pelo programa Culto em Casa da Rádio Colom. Nosso culto de hoje acontece na paróquia Cristo Redentor, Rua Jaú 288, bairro Glória. Eu sou o pastor Felipe e quero saudá-los com a palavra de Jesus, palavra que nós encontramos no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, versículo 18. Palavra que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Nessas palavras, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Iniciamos esse culto com grande alegria, louvando a Deus através do canto comunitário. Estamos reunidas não em nosso nome, mas assim como cantamos, reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Diante de Deus, mais uma vez, nós queremos nos achegar em oração, reconhecer também as nossas falhas, as nossas culpas, os nossos pecados. Assim convido a você que está em casa, a você que está conosco, para um momento de oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos. Mais uma vez nos permites este encontro comunitário, nos conectando também com pessoas amigas, pessoas irmãs, que estão fisicamente longe de nós, mas espiritualmente perto, através da conexão deste culto na Rádio Colom, também no canal do YouTube. Te louvamos, ó Deus, por essa comunhão
que nós podemos experimentar mais uma vez, e pedimos que Tu estejas também nesse momento ouvindo a nossa oração, o nosso pedido de perdão. Tu nos conheces, conheces as nossas falhas, as nossas imperfeições, e diante de toda a culpa que muitas vezes nos sobrecarrega, o Senhor quer nos oferecer o Teu perdão e a Tua paz. Queremos nesse momento, Senhor, reconhecer que nem sempre agimos conforme a Tua vontade, nem sempre vivemos conforme o Teu querer. Nós pecamos em palavras, nós pecamos em ações, nós pecamos também por omissão. E pedimos a Deus, por isso, o Teu perdão e a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Queremos em silêncio reconhecer as nossas culpas individuais e assim pedir o Teu perdão. Por aquilo, Senhor, que confessamos nesse breve momento de silêncio, por aquilo que reconhecemos, por aquilo que também não confessamos, mas que Tu conheces, nós pedimos o Teu perdão, certos de que em Jesus Cristo o Senhor já nos perdoou, nos salvou e nos libertou. E por isso nós Te agradecemos e Te bendizemos. Amém. A palavra do Evangelho segundo João diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nessas palavras anuncio a você e eu o perdão dos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados e perdoadas por Deus, nós somos também libertos e convidados a olhar para outra pessoa, olhar para situações nesse mundo, tantas situações de dor, tanta situação de ódio, de violência, e assim pedirmos pela misericórdia de Deus. E nós queremos assim fazer cantando Kyrie eleison. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A onça tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação. Queremos também nesse momento dar ouvidos à palavra de Deus, palavra que, como nos lembra o salmista, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E a palavra de hoje se encontra na leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 4 a 10. Palavra que diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então ele disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você, para livrá-lo, diz o Senhor.
Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse: Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Até aqui a leitura do livro do profeta Jeremias. Queremos também, no dia de hoje, dar ouvidos ao Evangelho, à boa notícia da parte de Deus em Cristo Jesus. E nós queremos acolher o Evangelho, nos colocando em pé e cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. E a leitura do Evangelho para esse culto encontra-se no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, versículos 20 a 30. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhes saíam dos lábios. E perguntavam: Não é esse o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio: Médico, cure a si mesmo. Dirão: Tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Até que as palavras do Senhor, a comunidade pode tomar lugar. E queremos, antes de meditar nessas palavras, cantar louvores ao nosso Deus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto das bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos cantando dos altos céus, louvam a excelsa graça
Que a graça de Jesus, o amor de Deus que é Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você agora quando nós queremos ouvir e meditar na palavra do Senhor. Amém. Estimada comunidade, estimado ouvinte, existe um ditado popular que diz: santo de casa não faz milagre. Não sei se você já experimentou essa verdade em sua vida, mas é muito comum nós nos depararmos com essa situação. Nós tendemos a ouvir mais pessoas de fora do que do nosso próprio círculo familiar. Nós tendemos a valorizar mais a opinião de outros do que o da nossa própria casa, do que de pessoas da nossa própria casa. E nós podemos sintetizar o Evangelho de hoje nessa afirmação, nesse ditado popular. Pois foi isso que Jesus experimentou no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Num primeiro momento, Jesus é bem recebido em sua própria terra, Jesus é bem recebido na sinagoga, Jesus também expressa ser o cumprimento de todas as expectativas e esperanças que aquele povo nutria. E por isso então ele lê do livro do profeta Isaías palavras que dizem que ele veio para evangelizar os pobres, para dar vista aos cegos, para proclamar libertação aos cativos e aos oprimidos. Então Jesus, ele veio para evangelizar, ele veio para libertar e veio proclamar o ano da graça do Senhor. Essas palavras trouxeram alegria, admiração dos ouvintes de Jesus. Mas vejamos que não por muito tempo, pois logo se instalou naquele povo, nos compatriotas de Jesus, a dúvida e o desprezo por ele ser também de Nazaré, por ele ter passado a sua infância e crescido entre aquelas pessoas. E é por isso que Jesus afirma que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. No Evangelho segundo Marcos, na mesma passagem bíblica, Jesus acrescenta ainda que nenhum profeta é bem recebido entre seus próprios parentes e pelos da sua casa. Jesus ainda fala sobre Elias e Eliseu. Usa o exemplo desses dois profetas do Antigo Testamento para reafirmar aquilo que ele havia dito, que nenhum profeta é bem recebido, é valorizado pelo seu próprio povo. Jesus lembra do Elias, que fez com que o óleo, o azeite e o trigo de uma viúva se multiplicassem por ter sido bem recebido por uma viúva estrangeira. E lembra que naquele tempo a fome estava castigando toda a população, mas Elias foi recebido apenas por uma estrangeira. Jesus lembra também do Eliseu, que curou um comandante do exército sírio de lepra, embora houvesse lepra em muitas pessoas naquele tempo. Tanto Elias quanto Eliseu não foram bem recebidos pelos habitantes das suas próprias terras, pelos seus compatriotas, mas sendo recebidos por outros estrangeiros e tendo encontrado fé em estrangeiros, puderam abençoar a vida dessas pessoas. Vejamos que Jesus, ele fala sobre isso e ele lembra então que muitas vezes acontece também conosco essa situação. Nós deixamos de valorizar aqueles que estão à nossa volta. Nós deixamos de dar ouvidos às pessoas que nos querem bem, familiares, pessoas próximas. E nós desonramos muitas vezes uns aos outros quando deixamos de ouvir, quando deixamos de valorizar os outros que estão à nossa volta. É o que aconteceu com Jesus.
As pessoas se alegram com as palavras de Jesus, mas ao mesmo tempo surge essa dúvida, surge esse preconceito. Olha, não é esse o filho de José? Nós conhecemos a família dele. O pai dele é apenas um carpinteiro. As pessoas comentavam. No Evangelho segundo Lucas, nós vemos também a mesma expressão dita a partir do discípulo Natanael, que quando convidado para seguir Jesus, questiona Filipe dizendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que Jesus realmente é o Cristo? Pois de Nazaré não vem nada de bom. Então, o fato de conhecerem a origem de Jesus, conhecerem a família de Jesus, fez com que eles desprezassem completamente o agir de Deus. Fez com que eles desprezassem completamente a graça de Deus. E de igual modo nós também fazemos isso. Nós também temos os nossos julgamentos precipitados sobre muitas pessoas, e com isso nós muitas vezes deixamos passar a oportunidade de aprendermos algo novo, de amadurecermos em alguma área da nossa vida e também de sermos abençoados pelas outras pessoas. Nós temos muito disso em nossa cultura e ela se evidencia nos comentários que nós fazemos, nas piadas que nós fazemos e compartilhamos. Quem nunca ouviu alguém dizer: só podia ser loira? Ou saia daqui, você não sabe fazer nada mesmo. Só podia vir de lá. Então são comentários que nós fazemos, pré-julgamentos a respeito de pessoas, e com isso nós deixamos de valorizar cada um e cada uma que está em nossa volta. Sempre quando eu leio as palavras do Evangelho e situações como esta do Evangelho de hoje, eu me coloco na posição de ouvinte de Jesus naquele tempo. Como eu teria reagido às palavras de Jesus? Esse é um exercício importante para nós fazermos sempre quando nós lemos os Evangelhos, sempre quando nós ouvimos a palavra de Deus. Nos colocarmos na situação, naquele contexto, naquela época. Eu me pergunto como eu teria reagido. Será que eu teria também desprezado as palavras de Jesus? Ou não dado crédito a Jesus pelo fato de conhecer a sua origem, de conhecer da sua família? Será que eu também diria: não, ele é apenas o filho de José, ele não é aquele que Deus enviou ao mundo, ele não é o próprio Deus, ele é apenas como qualquer um de nós? Como eu teria reagido? Como você teria reagido? Sendo bem sinceros, nós teríamos reagido da mesma maneira. Nós teríamos provavelmente desonrado, não dado valor a Jesus. Pois assim nós agimos ainda hoje. Nós muitas vezes não valorizamos a nossa própria família. Nós não valorizamos a nossa própria comunidade. Nós não valorizamos as pessoas que estão à nossa volta e que contribuem de alguma forma para a nossa vida, para a nossa história. Quantas vezes nós não damos valor àquilo que Deus faz em nós e a partir de nós? Aquilo que Deus faz à nossa família. É aquela velha história de a grama do vizinho ser mais verde. Ou seja, nós olhamos para a nossa própria vida, nós olhamos para o nosso próprio contexto e nós não vemos o agir de Deus, mas nós vemos o agir de Deus na vida do outro. Nós tendemos a acreditar que o milagre da outra pessoa é sempre maior, que o agir de Deus na vida da outra pessoa é sempre melhor e que Deus não faz nada por nós. A mesma coisa acontece quando nós fazemos comentários sobre o nosso próprio país.
Nós sempre tendemos a supervalorizar outros países, outras nações, e quando se trata da nossa própria terra, do nosso próprio país, do nosso estado, do nosso município, nós temos muitas críticas, muitos comentários maldosos. E aqui eu não quero romantizar a situação, eu sei que nosso país tem problemas, nós temos muitas coisas ainda a crescer, mas precisamos também saber valorizar aquilo que nós temos. Hoje nós temos a oportunidade de ler essa passagem bíblica, e essa passagem bíblica ela faz um alerta. Ela faz um alerta porque nós hoje sabemos que Jesus é o próprio Filho de Deus, é o próprio Deus que veio ao mundo. E precisamos crer nisso de todo o coração. Precisamos aprender a reagir às palavras de Jesus, aos planos que Deus tem para nós, com fé. Então é um alerta, como nós teríamos reagido se tivéssemos naquele momento e como nós podemos reagir hoje. Podemos reagir com fé. Nós somos chamados a reagir com fé. Somos chamados a dizer sim às palavras de Jesus, chamados a receber a sua vinda com grande alegria, chamados a acreditar que aquelas palavras dirigidas aos nazarenos valem também para nós, hoje, pessoalmente, para a nossa família, para as nossas comunidades. Afinal, Jesus veio trazer salvação, libertação, restauração para você e eu. Então nós somos chamados a agir as palavras de Jesus, reagir às palavras de Jesus com fé. A fé em Jesus é o que importa, pois é pela fé que nós nos relacionamos com Deus. E fé é mais do que pensamento positivo. Fé é mais do que acreditar que tudo vai dar certo, que tudo vai ser bom. Fé é mais do que apenas confiança. Fé é a entrega total aos desígnios de Deus. Também quando tudo falha, também quando tudo dá errado. Ou seja, fé é relacionamento com Deus. É crer que Deus está conosco, seja em dias bons, seja em dias ruins. Então, fé é aquilo que Deus espera de nós. E fé não é o que Jesus encontrou nos nazarenos, nas pessoas do seu próprio povo, naquele momento. O orgulho, o preconceito fez com que eles se fechassem às palavras de Jesus. Fez com que eles deixassem de experimentar a graça de Deus. Fez com que eles ficassem distantes do agir misericordioso de Deus, desse Deus que vem para proclamar, desse Deus que vem para libertar, desse Deus que vem para compartilhar a boa notícia. E é por isso que eles também se iram com Jesus, se irritam com Jesus e tentam jogá-lo do precipício. E Jesus vai embora. Eles perderam a chance, perderam a oportunidade por conta do preconceito, por conta do coração endurecido, por conta de não valorizarem aquele que estava com eles. A partir disso, Jesus vai para fora, Jesus vai para aqueles que de fato o recebem com alegria. E nós temos então, a partir desse evangelho, várias passagens onde nós vemos Jesus percorrendo várias cidades, realizando vários sinais, vários milagres, várias curas. Vejamos que Jesus ele não se negou a oferecer isso aos habitantes de Nazaré. Ele quis começar pela terra que ele viu crescer, mas aqueles seus compatriotas desprezaram a graça,
ao desprezarem a pessoa de Jesus. Hoje nós estamos, ainda hoje, no tempo da graça. Ou melhor, ainda hoje nós estamos no tempo da graça. Temos ainda hoje a oportunidade de recebermos essa palavra, essa boa notícia para nós. E a palavra de Jesus sempre espera ser respondida com fé. Por isso que nós possamos reagir a essas palavras que hoje nós ouvimos com fé, com esperança, pois só assim nós podemos experimentar o agir de Deus em nossa vida. E o agir de Deus, ele vem de uma forma diferente. Nós ouvimos na leitura do profeta Jeremias que Deus deu a permissão para o Jeremias anunciar a sua mensagem. Deus vocacionou Jeremias a anunciar a sua mensagem e no final dessas palavras ele diz: eu lhe dou a tarefa de arrancar, de derrubar, de destruir, mas também de plantar e edificar. Muitas coisas em nossa vida, e quando nós pensamos no agir de Deus em nós, eles vão necessitar justamente desse movimento. Primeiramente, desconstruir coisas em nós. Derrubar os muros que há muitas vezes em nosso coração. Desconstruir os nossos preconceitos, os nossos pré-julgamentos, para que a partir disso possa então edificar e plantar coisas boas em nós. Então que a gente possa receber a palavra de Jesus nessa perspectiva. Muitas vezes nós teremos que abrir mão de pensamentos, de julgamentos, de atitudes que são contrárias ao Evangelho. Pois só assim a boa notícia poderá ser plantada em nosso coração. Só assim a vontade de Deus poderá ser edificada em nossa vida. Que nessas palavras Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa agir na tua e na minha vida com graça e com misericórdia. Amém. Meditando sobre essas palavras, eu convido a cantarmos um hino, louvarmos a Deus, cantando Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição.
Reunidos diante de Deus, tendo comunhão com pessoas de perto e de longe, nós também temos a oportunidade no dia de hoje de intercedermos, de colocarmos perante Deus as nossas preocupações, as nossas aflições, situações de irmãos e irmãs, os quais queremos muito bem. Assim nós queremos orar e interceder uns pelos outros. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela palavra que nos concede no dia de hoje, palavra que nos admoesta, palavra que nos conduz à reflexão, palavra que nos chama a reagir com fé. Pedimos a Deus, livra-nos de todo e qualquer comentário nocivo e malicioso a respeito de irmãos e de irmãs. Livra-nos de desprezarmos uns aos outros na sua individualidade. Livra-nos, ó Deus, de desprezarmos também a Tua palavra e o Teu agir em nossa vida. E concede, Senhor, que nós possamos valorizar, que nós possamos olhar uns para os outros com os olhos que Tu nos observas, com o mesmo olhar que Tu tens para nós. Nós possamos olhar uns para os outros e oferecer também aos que estão em nossa casa, aos que estão em nosso ambiente de trabalho, aos que convivem conosco, o Teu amor, a Tua paz, a boa nova do Evangelho, aquilo que o Senhor compartilhou e tem compartilhado com cada um de nós. Queremos, ó Deus, também nesse momento interceder. São tantas situações difíceis que nós temos experimentado ao longo da vida, tantas situações difíceis que nossos irmãos e irmãs têm experimentado, situações de doença, situações de luto, situações de desespero, de desesperança. E nós queremos aqui, Senhor, colocar na Tua presença essas pessoas, esses nomes, pessoas que estão enfermas, que estão hospitalizadas, que estão fragilizadas por conta de alguma doença, que Tu estejas com elas, curando, libertando, salvando. Oramos pelos enlutados, pessoas que perderam entes queridos no início desse ano, nesse tempo de pandemia. Concede, Senhor, a eles o Teu consolo, a Tua paz, a certeza da ressurreição e da vida eterna que nos foi garantida por Teu Filho Jesus Cristo. Oramos, ó Deus, pelo nosso país, oramos pelos governantes e pedimos a todos sabedoria, que possam governar com justiça para todo o povo e assim também auxiliar na diminuição das injustiças que existem nesse mundo. Oramos a Deus e tudo mais que temos como motivo de oração, nós o fazemos nas palavras de Teu Filho Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a nos sentarmos e assim cantamos louvores a Deus, assim agradecemos a Deus por esse culto. Chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos trazendo, chuva de bênçãos dos céus. Chuva
Chuvas de bênçãos teremos, que essa seja a nossa certeza, sempre de novo quando nós nos reunimos perante Deus, sempre de novo quando nós ouvimos da palavra de Deus, porque Deus nos quer bem. Assim, nós queremos encerrar este culto recebendo a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre a tua vida levante o seu rosto e lhe conceda da sua paz. Amém. Sob a bênção de Deus, fiquemos em paz, vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Desejo a todos um abençoado domingo, uma abençoada semana e que Deus te acompanhe. Amém.